Olá, meus amigos, nossa terceira videoaula, nosso terceiro encontro. Vamos dar continuidade, né, dos nossos estudos, onde vamos destrinchar ou detalhar, né, ao que cabe ao empregador no que diz essa norma de NR35. Vimos que na letra A ele vem falando que o empregador tem que garantir a implementação dessas medidas de proteção estabelecida pela essa norma, e na parte B vem dizendo sobre a análise de risco, a elaboração da análise de risco e, se caso for aplicável, uma elaboração da permissão de trabalho, que é a PT. Então vamos nos ater hoje no nosso assunto sobre análise de risco, né? O nome já te dá uma dica muito forte, né? Analisar risco, né? Só que quando se fala de NR35, né, ele vai falar para você que a AR, a análise de risco, ela é um documento, tá? Que tem que ficar ali, ó, exposto ao trabalhador. Os trabalhadores têm que estar cientes dos riscos que eles estão expostos, né? Então é algo que demanda tempo, é algo que demanda uma inspeção criteriosa, uma análise criteriosa, né? E vamos estar aprofundando esse assunto no dia de hoje. Para falar de análise de risco, tem que falar de perigo, tem que falar de risco, qual é a diferença de risco e perigo, se estão juntos, se não estão, se estão atrelados, se não estão. Então vamos para o nosso slide para que nós possamos entender melhor esse universo, tá ok? Aguardo vocês. Definições: risco, capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde das pessoas. Os riscos podem ser eliminados ou controlados. Perigo, situação ou condição de risco com probabilidade de causar lesão física ou dano à saúde das pessoas por ausência de medidas de controle. Causa de acidente é a qualificação da ação frente a um risco/perigo que contribui para um dano, seja pessoal ou impessoal. Controle é uma ação que visa eliminar/controlar o risco ou, quando isso não é possível, reduzir a níveis aceitáveis o risco na execução de uma determinada etapa do trabalho, seja através de adoção de materiais, ferramentas, equipamentos ou metodologia apropriada. Então, pessoal, deu para entender? Risco é aquela condição que tem uma grandeza, um potencial tremendo de causar uma lesão, um dano à saúde da pessoa. Então, o trabalhador, ele está ali trabalhando, trabalha à altura sem controle nenhum. Quando eu falo controle, controle são medidas que você toma, né, para que venha eliminar, mitigar aquele risco presente ali, risco/perigo. Então, quando o trabalhador já está executando o trabalho em altura, ele já está exposto ao perigo. Perigo não consegue ser eliminado, entendeu? O risco sim. O risco ele consegue mitigar através dos equipamentos de proteção coletiva, através dos equipamentos de proteção individual. Então ele consegue ali controlar, né? Mitigar e minimizar esses riscos. Tá ok? Deu para entender aí? Então vamos para o próximo slide. Então vamos lá, pessoal. Então o NR35.3.2.1 diz assegurar a realização da análise de risco e, quando aplicável, a emissão da permissão de trabalho. Análise de risco é uma técnica de análise prévia de riscos, uma visão do trabalho a ser executado, que permite a identificação dos riscos envolvidos em cada passo da tarefa e ainda propicia condições para evitá-los ou conviver com eles em segurança. A análise de risco é importante para a determinação de uma série de medidas de controle e prevenção de riscos, permitindo revisões de planejamento em tempo hábil com maior segurança, além de definir responsabilidades no que se refere ao controle de riscos e permissões para o trabalho. Então, pessoal, tudo isso, né, requer um planejamento.
Antes da fase de execução, serão analisados todos os fatores de riscos e possíveis condições inseguras existentes no ambiente de trabalho e etapas da atividade. Então, uma análise de risco deverá contemplar, no mínimo, o local em que os serviços serão executados e seu entorno, o isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho, o estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragens, as condições meteorológicas diversas, a seleção, inspeção, forma de utilização e limitação de uso de sistema de proteção coletiva e individual, os riscos de queda de materiais e ferramentas, os trabalhos simultâneos que apresentem riscos específicos, o atendimento a requisitos de segurança e saúde, os riscos adicionais, as condições impeditivas, as situações de emergência e o planejamento de resgate e primeiros socorros, a necessidade do sistema de comunicação, a forma de supervisão e o nome dos envolvidos no trabalho. Ok, pessoal? Acabamos de ler aí o planejamento, né? O bom planejamento antes da execução da atividade, né? Você vai fazer o levantamento dos fatores de risco, né? Das condições inseguras, para que você venha fazer uma análise de risco criteriosa, minuciosa, né? Que essa análise de risco, não só para aquela atividade, ela vai dar base a outros documentos da empresa, como uma elaboração de um PPRA, de um PCMSO. Então, uma boa análise de risco é importante, né, que o trabalhador faça, que não entre nesse costume de chegar nos sites de pesquisa e pegue algo pronto. Não, vai no campo, vai até o serviço. Não, você não tem conhecimento em relação a montar o andaime, chama o trabalhador de ponta, né? Que ele vai te ajudar, chama um engenheiro que tenha experiência, alguém que tenha mais experiência que você e busca, seja humilde em conhecer aquela atividade e vá aprender, porque você com o seu olhar crítico, né, o seu olhar prevencionista, você vai estar elaborando uma boa análise de risco. Tá ok, pessoal? Vamos para o próximo ponto agora, vamos falar sobre a permissão de trabalho. Tá ok? Vamos lá, vamos para o slide. Então, essa é a apresentação, né? Se a atividade for rotineira, você trabalha na emissão de uma permissão de trabalho, depois procedimento de trabalho, supervisão e execução da atividade. Se já não é uma atividade rotineira, você já vai ter que elaborar uma análise de risco, procedimento de trabalho, passo para supervisão e execução da atividade. Entendido? Então, pessoal, agora vamos ver a parte de permissão do trabalho, a famosa PT. A PT é uma permissão por escrito que autoriza o início do trabalho, tendo sido avaliados os riscos envolvidos na atividade com a devida medida de segurança aplicável. A PT deve ser emitida e aprovada por responsável pela autorização da permissão, disponibilizada no local da execução da atividade e, ao final, encerrada e arquivada de forma a permitir sua rastreabilidade. A permissão de trabalho deve conter os requisitos mínimos a serem atendidos para a execução dos trabalhos, as disposições e medidas estabelecidas na análise de risco, a relação de todos os envolvidos e suas autorizações. A PT deve ter validade limitada à duração da atividade, restrita ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsável pela aprovação nas situações em que não ocorram mudanças nas condições estabelecidas ou na equipe de trabalho. Então, pessoal, como vimos, a permissão de trabalho ela é válida, né, por um turno e ela tem que ser aberta, autorizada, assinada pela o prevencionista da área da atividade, e aí ele vai liberar essa permissão para o trabalho. No final do turno ou no final do trabalho, né, executado, ele vai ali e vai fechar e vai arquivar essa documentação. Beleza? Então, se a atividade ela é rotineira, entende-se que o trabalhador prevencionista já tenha feito AR, análise de risco. Então, ele só vai trabalhar com a PT, permissão de trabalho. Ah, não, a atividade não é rotineira, vamos fazer um serviço que é a limpeza de fachada que a gente não costuma fazer. Então vamos fazer uma análise de risco criteriosa, seguir todos aqueles procedimentos que falamos. Tá ok? Vamos para o próximo passo? Então, para fazermos também uma boa análise, né,
e termos esse olhar prevencionista na atividade em altura, temos que entender o que é ato inseguro, né? Ou condição insegura. Então, o que são atos inseguros e condições inseguras? Pessoal, vamos ver no próximo slide agora. Então, o que seria ato inseguro? São atitudes, atos, ações ou comportamentos do trabalhador contrários às normas de segurança. Segundo estatísticas, cerca de 80% do total dos acidentes são oriundos do próprio trabalhador. O ato inseguro pode também ser classificado como falha humana, atribuídas ao trabalhador. Exemplos: descumprir as regras e procedimentos de segurança, não usar o EPI, não ancorar o cinto de segurança, trabalhar sob efeito de álcool e drogas, executar trabalhos em altura sem autorização, distrair-se ou realizar brincadeiras durante o trabalho, utilizar ferramentas inadequadas, não observar as instruções de segurança. Em seguida, pessoal, vamos ver, né, fotos de atos inseguros aí. Como você pode ver, o rapaz da janela segurando com a cordinha, né? Até parece que ele vai conseguir segurar o seu companheiro em caso de uma queda. E fotos, né, de acidente. A norma preconiza isso, que viemos mostrar para os senhores alguns acidentes relacionados a atos e a condições inseguras, tá? Então vamos para o próximo slide para falarmos sobre condição insegura. Vamos lá. Condição insegura são deficiências, defeitos ou irregularidades técnicas nas instalações físicas, máquinas e equipamentos que presentes no ambiente geram risco de acidente. Exemplo: falta de guarda-corpo em patamares, falta de ponto de ancoragem, falta de treinamento, não fornecimento de equipamento adequado, escadas inadequadas, falta de sinalização e equipamentos ou ferramentas defeituosas. Segue fotos que nos mostram acidentes devido às condições inseguras no ambiente de trabalho. Agora, no próximo slide, vamos ver as condições impeditivas ao trabalho em altura. Condições impeditivas ao trabalho em altura: situações que impedem a realização ou continuidade do serviço que possa colocar em risco a saúde ou a integridade física do trabalhador. O trabalho em altura não deverá ser realizado nos seguintes casos: trabalhador não possuir a devida autorização para realizar trabalho em altura, trabalhador sem a devida qualificação para o trabalho em altura, né, o trabalhador treinado, trabalhador sem condições físicas, mentais e psicológicas. Quem vai te avisar, quem vai te sinalizar isso é o atestado de saúde ocupacional, o ASO, né? A ausência de sistema e pontos de ancoragem adequados, a ausência da análise de risco ou a permissão de trabalho, a ausência de supervisão, a ausência de EPI adequado, a ausência de isolamento e sinalização no entorno da área de trabalho e condições meteorológicas adversas, como ventos fortes, chuva, calor excessivo e outros, senhores. E aí, pessoal, acabamos de ler algo assustador, certo? 80% dos acidentes são ocorridos devido a ato inseguro, ação do ser humano, atitude do ser humano, é um fator pessoal. Então, pessoal, temos que prestar atenção, temos que estar divulgando essa estatística para que possamos conscientizar as pessoas para que não venham ocorrer mais acidentes. Com isso também, temos que aprender a fazer o correto. Muitos de nós já tomamos essa atitude insegura. Um exemplo, né, que temos em nossa casa, quando queremos apertar um parafuso e aí, cadê a chave de fenda? Não está aqui. Então, o que nós usamos? A faca. A faca não foi feita para apertar parafuso. Então, estamos usando um equipamento errado, né? Então, que possamos, a ferramenta errada. Então, que possamos estar nos preocupando com isso, possamos estar nos né, analisando também e corrigindo essas atitudes inseguras, tá ok? E a condição insegura foi o que nós lemos, é aquilo que o ambiente de trabalho está te proporcionando que possa ocorrer um acidente. É um chão
escorregadinho, é um piso molhado, é uma plataforma, um andaime oxidado, né? Então, são situações que estão ali expostas que você que possa ocorrer um acidente com você devido ao ambiente de trabalho. Tá ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje, né? Que espero que os senhores tenham gostado e aprendido e vamos seguir nessa correria. Tamo junto e até o próximo encontro. Forte abraço.